O paliativismo é o alívio da dor quando a cura não é mais possível. A especialidade só cresce e é extremamente necessária. Confira essa matéria. Vamos falar sobre cuidados paliativos com a Carla Pompeu. Ela é enfermeira, trabalha com pacientes paliativos há mais de 20 anos, tem uma empresa que trabalha com isso. E eu quero saber o que é que mudou, qual a importância desse tratamento, desses cuidados paliativos, que são mais comuns hoje e mais necessários, né, diante de tantas doenças crônicas que a gente tem por aí, não é, Carla? Oi, Natália. Um prazer estar no seu programa. Obrigada. Na verdade, vamos resgatar um pouquinho da onde vem a palavra cuidados paliativos, né? Ela vem do latim, onde pallium significa conforto, alívio e proteção. Por isso que a definição de cuidados paliativos, a gente pode estar falando que realmente é o alívio do sofrimento quando a cura não é mais o foco. E aí existe aquele mito eu creio que é um mito também, uma barreira que vocês têm que enfrentar até com as famílias, que para muitas pessoas parece que é o fim da vida, né? Tratam como o fim de tudo. Mas eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito bonita de um médico falando que não era o fim, que era o início, né? O início de muita coisa. Como é que você enxerga isso? Pronto, os cuidados paliativos, ele abrange muito a espiritualidade, a religiosidade das pessoas e também a nossa. Cada domicílio que a gente entra, a gente enfrenta barreiras diferentes, certo? Primeiro é que a família chama porque quer dar o conforto e sabe que o conforto vai acabar mesmo na finitude e na morte. Mas quando a gente chega, a família cria uma expectativa de que as coisas podem se reverter, né? Então, vocês chegam trazendo esperança. Existe a esperança do milagre, né? E, na verdade, a gente conversa com a família, essa orientação da família, da gente estar preparando ela para as possíveis complicações que a doença vai trazer durante esse processo. Um processo que pode durar uma semana, um processo que pode durar 8 meses, como teve casos que a minha equipe ficou 8 meses no mesmo domicílio, porque a família já estava preparada e não queria que o ente querido fosse para o hospital. Ressaltando, viu, Natália, que os cuidados paliativos podem ser também no hospital, tá? Como? Quando a família não está preparada para ver essa finitude dentro do domicílio. Então, não são todas as famílias e isso a gente consegue ter esse feeling na hora que a gente está conversando e está fazendo as orientações com a família. Agora precisa ser muito forte, né, para trabalhar nessa área, Carla? Muito, porque tem muitos questionamentos, né? Assim, a família, ela cria como se fosse dois lados. O lado que ela quer, ela já está começando a desejar que aquela pessoa vá para junto de Deus, e ao mesmo tempo ela acha que está sendo egoísta, querendo que a pessoa que ela ama, como é que eu estou querendo que a pessoa que eu amo, Carla, morra? Porque você realmente quer que ela não sofra mais. Então tem até essa batalha espiritual dentro dos familiares, né? Então não é fácil. Não é fácil. Fora as intercorrências, a equipe tem que estar muito preparada. Como seria uma equipe preparada? Primeiro que a gente tem que fazer um planejamento junto com o médico e com a família. Tá descrevendo o que é que esse paciente poderá sentir. Falta de ar, tem que ter um cilindro de oxigênio no domicílio. Convulsões, principalmente a dor, náuseas e vômitos. Então tem que ter a caixa, que eu gosto de chamar de caixa de urgência e emergência, aonde vão ter essas medicações, certo? Em relação ao acesso venoso, é tão complexo esse tema, porque envolve até o tipo de acesso venoso que a gente vai fazer nesse paciente. Existe o acesso venoso que é na veia mesmo, mas esse tipo de paciente, ele perde o acesso muito fácil. E aí fica-se o questionamento, faz novamente, porque fazer um outro acesso já é um procedimento invasivo, já é um sofrimento. Então hoje existem outros
outros tipos de acesso que as equipes têm que estar preparadas para saber fazer. E é só fazer se realmente precisar. Recebemos várias perguntas aqui sobre esse tema, é um tema muito importante, necessário. E um deles aqui é em que momento, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, em que momento da doença, os cuidados paliativos devem ser iniciados? Eles são apenas para o fim da vida? Não, né? Cuidados paliativos, a gente está fazendo a prevenção de sofrimento. Então, ele não começa quando o sofrimento já está instalado. Por isso que é muito importante as famílias terem aquele médico que a gente gosta de chamar de meu, né? Porque o médico, ele sabe exatamente como é que está o processo de finitude daquele paciente. E essa finitude, Natália, ela não é só através de doenças, principalmente oncológicas, que é o que acontece, mas o envelhecimento em si. A minha equipe, a gente já acompanhou vários pacientes centenários. Nós instalamos todos os equipamentos necessários no domicílio para acompanhar essa finitude. E com uma semana, um dos pacientes veio a falecer e não precisou nenhum acesso, nada para a dor. Mas a equipe estava a postos. Então, esse cuidado, claro que não é toda a família que entende, porque é algo muito sensível de estar assim, uma equipe, né, dentro da minha casa esperando com que meu pai ou meu ente querido vá falecer. Então, não é toda a família que aceita, que entende essa realidade. Então, esse cuidado paliativo, ele começa muitas vezes quando vem o diagnóstico definitivo. Isso. Vamos lá. Existe o diagnóstico da doença, que é a história do câncer, que não tem mais cura, né? No caso, a cura da doença. E a gente está ali para buscar a cura espiritual, para que essa partida seja com mais conforto, perto dos familiares. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, tá, Carla? Falando sobre os opioides. A morfina. Ela fala aqui que em muitos casos é necessário administrar a morfina, mas que muitos falam que isso acelera o processo de morte. Isso é verdade? Não, é mito, né? Na verdade, a morfina, ela vai aliviar o sofrimento e aliviar a dor, somente. Tanto que pessoas, quando infartam, na emergência, a medicação utilizada é a morfina. Então, o paliativismo vem crescendo muito, né? Os profissionais que trabalham nessa área. Vem crescendo tanto os médicos, nós temos médicos excelentes, paliativistas, né? Então, as pessoas estão começando a ter consciência de que, certo, tem o paliativo dentro do hospital, mas eu vou preferir ter meu pai ou ter minha mãe em casa. E temos centros também, né, de paliativismo também sendo construídos, né, já Isso. funcionando, porque é uma realidade, é necessário. É uma realidade, a população vem envelhecendo e isso já 20 anos atrás eu já escutava que a população daqui a 20 anos, e nós estamos nesse dia, ia ser uma população mais envelhecida, né? E é importante que a gente vê sempre agora que alguns idosos já estão começando a se importar com um envelhecimento mais saudável, né? E a tua empresa faz todo esse trabalho tanto em casa quanto nos hospitais? Pronto. A minha empresa, ela faz esse trabalho no domicílio, certo? Só no domicílio. Existe o consultório para alguns procedimentos, mas cuidados paliativos é no domicílio, onde a gente leva toda a estrutura para que tudo aconteça no conforto do lar do paciente. E faz muita diferença, né? Muita diferença. Para o final da vida desse paciente. Né? Perto da família. A gente tem essa noção de que o paciente não está enxergando mais, não sabe se está ouvindo, mas a gente prefere, na conversa com a família, dizer que sim, está escutando. A alma está escutando com certeza, e que é importante essa conversa, né? E tem um preparo muito importante que a gente faz com a família. A gente deixa sempre um membro da família sozinho com o paciente. E a gente pede muito que a pessoa perdoe essa pessoa por algo e ela peça perdão por algo.
É forte, Brasil. Obrigada, Carla, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigada.